Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, episódio de número 99, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Hoje vamos falar sobre algo muito importante relacionado à sua consistência no processo estudantil. Afinal de contas, quantas vezes você já iniciou e já parou a sua jornada estudantil? Quantas vezes você, no meio da jornada, no meio de um concurso que você queria muito, você simplesmente paralisou e não conseguiu dar sequência nos estudos? É sobre esses pontos que nós vamos abordar no episódio de hoje. Mas antes de continuarmos, é fundamental que, se você está no Spotify, siga o podcast do professor Alan Vinícius e ative as notificações. Lembre-se, todo santo dia, de segunda a sexta-feira, às 6h06 da manhã, nós temos um episódio novo. Então é fundamental, é importantíssimo que você ative as notificações para que a tecnologia haja a seu favor. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então, a grande pergunta é: você já esteve no meio do processo estudantil e simplesmente você paralisou? Você simplesmente deu vontade de desistir, porque você não aguentava mais aquela pressão, você não aguentava mais aquele volume de atividades que tem a executar no seu dia a dia? O podcast de número 99, o episódio 99, está atrelado a uma grande frase, e essa frase é imperativa: não abandone o seu sonho. Desistir não vai te proporcionar o alívio que você imagina que terá quando estiver longe dos estudos. E por que a gente imagina como um alívio? Vamos raciocinar a sua jornada atual. Pensa nos diversos papéis que você exerce. O papel de mãe ou de pai, o papel de filho ou filha, o papel de irmão ou irmão, o papel de amigo, o papel de esposa ou esposa, namorado, namorada. São diversos papéis, além do papel de estudante. Quando você se vê assoberbada por tantas atividades, o que é normal da gente querer fazer? O que eu posso fazer para me livrar desta dor atual que me faz sentir tanta agonia? É natural. Só que você, por exemplo, olha para a sua casa e você precisa arrumar um cômodo da sua casa. Arrumar o seu quarto, arrumar a sala, arrumar a cozinha. Aquela necessidade é uma necessidade evidente, é uma necessidade imediata. Então, quando você olha para aquelas atividades, você vai ter o impulso de resolver também de forma imediata, porque a necessidade ela é imediata. E aqui o meu objetivo não é dizer que você não resolva essas circunstâncias. O meu objetivo é apenas que você vire a chave que o que talvez esteja acontecendo com você é uma organização de rotina deficitária. E eu chamo a atenção para isso, porque talvez você tenha dito assim: ah, professor, mas eu já planilhei toda a minha rotina, eu já organizei. Porém, é importante você revisitar essa organização que você fez primeiro, porque às vezes você traçou um planejamento em um momento que não vigora mais. E você simplesmente colocou aquele ponto e esqueceu de revisitar e de adaptar para a sua nova realidade. Que às vezes aconteceram diversas circunstâncias que, quando você traçou o planejamento, essas circunstâncias não existiam. Então, por exemplo, você precisa arrumar a casa, nesse exemplo específico. Só que você tem o estudo. A pergunta natural é: estuda ou arruma a casa? Como a necessidade da arrumação da casa ela é bem evidente,
a tendência é que você queira primeiro arrumar a casa para deixar tudo certinho, para aí sim você sentar para estudar. Só que aí eu lhe convido a raciocinar. Quando você arruma a casa, existe ou não existe um desgaste físico? Ah, professor, existe um desgaste físico enorme. É um trabalho sempre contínuo, é um trabalho que não para. Perfeito. Quando você senta para estudar, por exemplo, no turno oposto, no turno da tarde, vamos imaginar que você faz isso pela manhã, ou que você arruma a casa logo quando chega do trabalho, como é que você se sente? Se sente muito cansado, cansada para estudar? Ou você consegue fazer as duas coisas com muita disposição? Se a resposta for a dois, que você consegue fazer as duas coisas com muita disposição, é porque, de fato, a maneira como você traçou a sua organização de tempo é algo que está dando resultado. Então, você não está com o desejo de abandonar os estudos, porque você está conseguindo fazer tudo com muita eficiência e disposição. Só que o que é costumeiro de acontecer? E isso não acontece apenas em uma sessão de coaching que eu trago. Não. Às vezes a pessoa está paralisada porque a organização estrutural da rotina dela não está melhor. Não está melhor, ou porque nunca traçou, ou porque as circunstâncias atuais elas são diferentes das circunstâncias de quando você planejou essa rotina. Então, por exemplo, nessa circunstância, apenas antes de contestar o que eu vou lhe dizer, apenas tente colocar em prática por 3 dias, por 5 dias, ou o ideal, que é por uma semana. Pelo menos. Coloca na prática. Ah, mas eu já sei que não vai dar certo. Esse já sei é o descrente. É aquela pessoa que sempre tem um problema para cada solução apresentada. Tente, coloque em prática. Atualmente, se algo não está bom, você precisa mudar. Então, inverta. Aliás, antes de falar sobre essa inversão, o que é prioridade? O que é prioridade na sua vida? A realização. O que dá uma realização para você? O ato de arrumar a casa ou o ato de estudar? Como é que você se sente ao final do dia se você tiver arrumado a casa, mas não tiver estudado? E se você tiver estudado e não tiver arrumado a casa? As duas coisas não vão trazer um modelo ideal, mas uma delas você vai se sentir mais frustrado ou frustrada. Qual é o caso? Quando você se faz essas perguntas, você vai encontrar o que é prioridade. A partir do momento que você encontra o que é prioridade, talvez você consiga fazer o seguinte: eu sentei para estudar e hoje eu não consigo arrumar a casa inteira, então eu vou arrumar este cômodo. Ah, amanhã eu vou estudar e depois eu arrumo o segundo cômodo. Ah, professor, mas existem situações que são constantes. Perfeito. As situações que são constantes, de duas uma. Ou você estabelece um fluxo em casa, onde cada pessoa vai executar uma atividade, uma divisão de tarefas natural, tá? Ou imagine que você mora sozinho ou sozinha. Então, o seu nível especificamente de tirar as coisas do lugar tem uma necessidade de se adaptar a essa realidade. O quanto menos você tirar as coisas do lugar, ou seja, gerar um ambiente desarrumado, menos você terá que gastar tempo para gerar essa arrumação, pelo menos gerar essa arrumação diária. Essa arrumação mais profunda, ela pode ser levada para um turno do final de semana, a um turno da semana, que você vai planejar, por exemplo, naquele dia estudar num horário diferente. Então, é exatamente a linha das adaptações, mas que você precisa pensar sobre isso. Não dá para, de repente, quando acontece uma circunstância dessa, sempre você querer abandonar o seu sonho. Porque pensa comigo, cada vez que surge uma adversidade, um obstáculo, você querer jogar tudo para cima. Como é que o seu cérebro vai raciocinar? A sua mentalidade vai dizer assim, ó, aquele sonho que a pessoa diz que quer tanto, não é um sonho tão poderoso assim. Se fosse um sonho arraigado, se fosse um sonho enraizado,
esta pessoa, ela iria até o fim. Porque se você desiste, se você abandona o seu sonho, você apenas está adiando uma frustração. Porque daqui a uns anos, quando este alívio em tese surgir, quando passar essa demanda de estudo, de estudo, de estudo, você vai ter o desejo de saber como é que seria a sua vida enquanto servidor ou servidora pública. E aí talvez você volte a me procurar 5 anos, 10 anos, 15 anos depois. Isso é muito comum. Minha atuação no cenário de concursos públicos conta com 16 anos. Então, isso já vamos para 17 anos de atuação. Então, o que costuma acontecer? Pessoas costumam melhorar e uma das frases mais clássicas é: parei quando não deveria parar, desisti quando não deveria ter desistido. Aconteceu foi o seguinte, eu fiz um concurso, não me saí bem, não gostei do resultado, achei que concurso não era para mim, simplesmente joguei para cima. Só que isso não dá o alívio. Isso não diz assim, ó, vou exercer outra atividade e acabou, não quero mais concurso nunca na minha vida. Isso você até fala em algum momento, mas o tempo ele joga no ar. O tempo, ele aflora essa frustração por não ter conseguido chegar lá. Então é importante você ouvir esse tipo de podcast, ou seja, a história de outras pessoas, para que você não caia na mesma circunstância. Sempre antes de desistir, ajuste. Sempre antes de desistir, pense como você pode estruturar melhor aquela jornada. São esses fatores que te conduzirão cada vez mais a um processo estudantil consistente. Se você tem se sentido perdido ou perdido na jornada, pedir ajuda não é sinônimo de vulnerabilidade. Pedir ajuda é sinônimo de que você está engajado ou engajado em querer uma solução. Por isso, o primeiro passo é solicitar o funcionamento da análise individual de perfil estudantil. Essa análise ela é feita de forma gratuita, mas apenas para aqueles estudantes mega, blaster, hiper comprometidos. Nas minhas redes sociais, atualmente, são aproximadamente 50 mil alunos. Então, seria impossível eu fazer com cada um dos estudantes. Então, isso só acontece especificamente com aquelas pessoas que efetivamente são comprometidas. E como é que eu vou saber se você é comprometido ou não? Quando você encaminhar a mensagem, eu vou seguir um procedimento no qual, a partir de perguntas, eu vou conseguir traçar o seu perfil inicial e automaticamente assim entender se de fato você está com o foco adequado a prosseguir no processo de acompanhamento estudantil. Fechado? Esse tipo de conteúdo ele não pode ficar apenas com você. Se está comigo até esse momento, é porque de fato esse conteúdo lhe impactou. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo se tiver no YouTube. Se tiver no Spotify, segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Lembrando que os podcasts eles vão lá sempre às 6h06 da manhã, de segunda a sexta-feira. Então não pode ficar só com você. Clica no botão de encaminhar no Spotify ou no YouTube, vai lá e escolhe uma pessoa, manda para essa pessoa e diz o porquê que ela é tão importante para você. É para uma pessoa. Essa pessoa ela vai ouvir esse podcast. Quando essa pessoa ouvir esse podcast, ela vai observar que você só tinha uma chance de mandar para uma pessoa. Imagina como essa pessoa vai se sentir. E você que já está ouvindo a partir de uma indicação, faça o mesmo com a próxima pessoa. Com essa missão, nós estaremos impactando cada vez mais estudantes, cada vez mais pessoas. Às vezes são pessoas que não estudam para concursos, mas que precisam ouvir que abandonar o sonho não dará o alívio que aparentemente essa desistência proporcionará. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 100. Valeu, um grande abraço rumo à sua aprovação.